Então, iniciamos com música. Agora, no segundo bloco, logo no início, nós vamos ter essa música Fly Me to the Moon, de Bart Howard, com o grupo Acordes. Vamos conferir. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all alone for all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. With song and let me sing forevermore. You are all alone for all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, Muito bom. Bom, nós vamos ver hoje um VT dos meninos, os estudantes, alunos meus lá do Instituto Santo Tomás de Aquino, de Teologia e Filosofia. Nós hoje vamos falar dessa dignidade da pessoa humana na vida social. Denis Rezende, franciscano, vai nos falar de que forma o estudo da filosofia e da teologia o ajuda a ler a realidade para estar em sintonia com os outros. Vamos conferir. Sou Denis, Frei Denis, sou da Ordem dos Frades Menores, sou franciscano. A filosofia, para nós religiosos, ela vem como basicamente uma parte do nosso currículo de formação, né? Eu considero o estudo da filosofia muito importante porque ele abre a nossa mente, abre os nossos horizontes. Ainda estou no segundo período da filosofia, mas assim, essa caminhada que eu já fiz de quase um ano, ela já me abriu novos caminhos, novas maneiras de pensar, novas formas de ver o mundo de uma maneira mais crítica. Hoje, esse contexto que nós vivemos, não tem como você viver na passividade, né? É tudo uma constante transformação numa maneira muito rápida, né? E para nós religiosos, né, o desenvolvimento de um pensamento crítico, de uma visão crítica, né, um novo modo de ver o mundo, uma nova maneira de enxergar as coisas, é muito importante. Então, o estudo da filosofia, para mim, nesse sentido, tem muito a contribuir. A fé, ela deve ser uma fé baseada, concreta, né, em fatos reais, numa história real, né, em situações reais. As pessoas de hoje têm necessidade de explicação. Então, chega um ponto que, assim, a fé, sim, ela vai partir para um ponto daquilo que não é explicado. Sim. A ciência caminha até certo ponto, a partir de certo ponto fala a fé. Mas até o ponto que a ciência caminha, nós devemos ir. Porque as pessoas hoje, cada vez mais, elas têm necessidade disso. Elas não conseguem pegar algo totalmente intocável, impensável, né? As pessoas hoje, elas têm necessidade disso. E eu acho que esse desenvolvimento do senso crítico é interessante para que nós não tenhamos uma fé alienada também. Hoje nós pegamos uma realidade de muito fundamentalismo.
que fazem com que as pessoas elas trilhem um caminho cego, né? Sem um senso crítico, sem uma autoavaliação, né? Sem um olhar para as consequências daquele ato, né? E eu acho que nesse sentido a fé, né, desenvolvendo um senso crítico, uma atitude crítica, né, um modo crítico de ver as situações e as pessoas, ela tem sim uma possibilidade maior de dar respostas aos anseios das pessoas do nosso tempo. E agora, no documento do compêndio da doutrina social da Igreja, quando se fala da dignidade da pessoa humana, o parágrafo 132 diz assim: uma sociedade justa pode ser realizada somente no respeito pela dignidade da pessoa humana em todos os seus aspectos. Esta representa o fim último da sociedade que a ela é ordenada. Isso é a pessoa humana, que é o elemento fundamental de qualquer tipo de organização social, econômica e política. Também a ordem social e o seu progresso devem subordinar-se constantemente ao bem da pessoa, visto que a ordem das coisas deve submeter-se à ordem pessoal e não o contrário. Em outras palavras, você não tem que pegar a pessoa e submetê-la ao seu critério, à sua ordem ou à sua organização. É o contrário. É a organização que deve se adequar e se submeter às pessoas que compõem a sociedade. O respeito pela dignidade da pessoa não pode absolutamente prescindir da obediência ao princípio de considerar o próximo como o outro eu, sem excetuar nenhum, levando em consideração, antes de tudo, a sua vida e os meios necessários para mantê-la dignamente. É necessário, portanto, que todos os programas sociais, científicos e culturais sejam orientados pela consciência do primado de cada ser humano. Então vocês vejam, não são minhas palavras, não é meu pensamento, é a doutrina nossa como cristãos. Um governante, por exemplo, ele está governando o quê? Em função de quê? Na verdade, ele está a serviço do bem comum. Essa é a sua tarefa. E a serviço do bem comum se pressupõe que ele se preocupe com as pessoas. É o que a gente não vê normalmente. Nós estamos falando isso hoje, sabem por quê? Porque esse domingo, para quem está vendo amanhã é hoje, para quem está vendo o programa agora ao vivo pela TV é amanhã. É o último domingo do ano litúrgico e neste último domingo do ano litúrgico nós celebramos a festa, a solenidade de Cristo Rei do Universo. É uma festa muito política, digamos assim. Tudo isso que nós estamos falando agora é importante. A soberania de Cristo para nós cristãos, na intimidade da nossa consciência, é a única que nós submetemos completamente. O único soberano de nossa vida é Cristo. Os governos que nós elegemos, nós não nos submetemos a eles em tudo, mas naquilo que diz respeito ao bom funcionamento da cidadania e do bem comum. Eu não tenho que obedecer porcaria nenhuma de autoridade que eu coloquei lá, quando eu falo, todos nós, que fazem coisas contrárias ao bem de todos, não só meu, evidentemente, de todos. Nós não temos que obedecer a isso. Algumas vezes eu fico pensando que cabe até mesmo na democracia, e eu acho que existe esse instituto na democracia, eu não sou especialista, aquilo que nós chamamos de obediência civil. Obediência civil seria, em algum momento, quando a coisa chega a um ponto máximo, que os cidadãos todos possam se unir e desobedecer quando um governo aparentemente democrático se torna tirano do seu povo. É isso
A mensagem fundamental da festa litúrgica de Cristo Rei é muito interessante. Os cristãos não obedeciam ao Império Romano em tudo, tanto que foram martirizados. Eles obedeciam naquilo... entre parênteses, daquela época se dizia, não havia melhor cidadão do Império do que um cristão, cumpridor absoluto de seus deveres. Mas quando havia abuso da autoridade imperial, eles não obedeciam, por isto eram sacrificados. Voltamos daqui a pouco.